Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Vamos dar sequência na aula de eletrostática com conteúdo de lei de Coulomb, né? Força. Quem já se inscreveu no canal, sejam bem-vindos. Quem não se inscreveu, se inscreva para ficar recebendo as novas aulas, né? E a aula de hoje, eletrostática, vamos puxar ela aqui, que sem querer ela fechou. Vamos puxar ela. Eletrostática, lei de Coulomb. Cadê aqui a lei de Coulomb preparada? Vamos lá então. Vamos ver quem é o cara responsável aí pela força elétrica, uma das quatro forças fundamentais da natureza, né? Essa força aqui. Então tá aqui, lei de Coulomb. Vamos um pouco de história, né? Esse cara é um francês, matemático, e elaborou, utilizando o modelo de Newton, estabeleceu parâmetros para poder chegar à conclusão aí sobre as forças entre cargas, né? Então vocês vão ver ao longo dessa explicação que existe aí uma relação matemática entre a força que Coulomb apresenta e a força, por exemplo, da lei de atração gravitacional de Newton, né? Então aí vai existir uma relação, vocês vão observar isso aí. Vamos dar sequência aqui. Tá aqui vai poder explicar melhor que interação é essa que a gente vem estudando entre cargas. O exemplo aqui mostra para vocês duas cargas simbólicas, uma positiva e uma negativa. Essa positiva, pelo que a gente estudou nas últimas aulas, se esse corpo está positivo, significa que ele perdeu elétrons e tem mais prótons, né, por esse positivo. Esse cara que está negativo, significa que ele ganhou elétrons, então ele tem mais elétrons do que prótons, por isso negativo. Então, duas cargas com sinais opostos, existe uma leizinha chamada lei de Dufay, que ela estabelece que cargas de sinais opostos ocorre uma atração e cargas de sinais iguais ocorre uma repulsão. Essa atração ela é simbolizada por uma força, e o nome dessa força é força elétrica. Tá? Então, aqui, nesse caso, por algum motivo que Coulomb passou a sintetizar isso através da sua lei, essas forças se aproximavam, né? Quando você dá um clique aqui, é para elas se aproximar. Vamos ver aqui, se aproxima. Por quê? Porque existe uma atração entre elas, tá bom? Então, cargas opostas ocorre uma atração. Vamos levar para cá para baixo. Mais uma. Se essas cargas tiverem o mesmo sinal, no caso aqui, negativo e negativo, pode ser também positivo e positivo. Se forem de mesmo sinal, aí não vai mais ocorrer uma atração. A partir desse momento que vai ocorrer é uma força, e a força entre elas não vai mais ser de atração, vai ser de repulsão, elas vão se afastar, tá bom? Enquanto aqui a força era de atração, aqui a força é de repulsão, certo? Então, cargas iguais, vai ocorrer uma repulsão, tá? A gente vai em busca agora dessa força que faz duas cargas entrarem em repulsão ou duas cargas entrarem em atração. A gente vai em busca dessa força. Tá? Hoje a gente vai falar de uma grandeza vetorial, uma grandeza quantizada. Se é uma grandeza quantizada, é algo que pode ser calculado, mensurado matematicamente falando. Tá? Continuando, ele vai esmiuçar um pouquinho mais da lei aqui. Ele pede para você considerem os dois corpos eletrizados, foi o que a gente fez ainda agora, com carga Q1 e Q2. E separados por uma distância d. Era isso que aconteceu no primeiro slide, né? Ele pede para você considerar uma situação hipotética onde você tenha duas cargas eletrizadas e separadas por uma distância. Está aqui, duas cargas, a verde e a vermelha, né, valores distintos separados por uma distância. Aí ele vai concluir que quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância d, podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Bom, quando você for ler a teoria de lei de Coulomb, vai aparecer esse termo aqui, carga elétrica pontiforme. O que significa isso? Significa que a gente está diante de corpos em que você não vai
dar relevância, dar crédito aí para o tamanho do corpo. Até porque a gente está falando de carga. Então carga é tamanho desprezível. Não vai influenciar o tamanho. É isso que ele está querendo dizer. Uma carga elétrica pontiforme. As dimensões não interessam. O que vai interessar para a gente é apenas a carga, se é positivo ou negativo. Tá? Então é aí que começa a distinção entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Newton. Né? Mas um pouquinho na frente a gente vai esclarecer isso direitinho. Lei de Coulomb. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica chamada de força entre eles. A intensidade F, essa força que vai existir entre corpos eletrizados, olha que conclui-se aqui, diminui à medida que se aumenta a distância de separação. Então, à medida que você separa duas cargas, segundo a lei de Coulomb, a força diminui. E à medida que você aproxima, a força aumenta, é claro, né? Olha aí, ele vai concluir isso também. Né? Sentido da força. Qual o sentido da força? Para onde é que está indo ela? Para onde é que vai a força? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Está aqui, ó, né? Se tiver mesmo sinal, repulsão. Foi o que a gente viu no primeiro slide. Está só dando sequência. Se for uma força de sinais opostos, ó, uma negativa, cadê? Faltou o sinal aqui. Esse aqui é mesmo sinal, continua, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. Ambas são de repulsão. Aqui. Agora ele vai colocar o de atração. De atração, sinais iguais, né? Sinais iguais. Certo? Isso aqui é a balança de torção. Foi o equipamento utilizado por Coulomb para poder mensurar quantitativamente forças elétricas entre cargas. Né? Na verdade, isso aqui é um dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que mede força hoje, né? Um dinamômetrozinho. Então aqui ele utilizou cargas, né, esferas carregadas e conseguiu medir a força entre cargas. Tá? Aqui, rapidinho. Balança de torção de Coulomb. Isso. Tem um textozinho aqui falando, Charles Auguste de Coulomb, com sua célebre balança de torção, na verdade um dinamômetro, estabeleceu a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade de força elétrica entre dois corpos eletrizados. Né? Na sequência, vamos ver aqui, ficou um pouco lento, mas já apareceu. Vamos lá. Deixa eu ver se avançou aqui sem eu saber. Tá certo. Estabeleceu-se uma constante, antes de apresentar para vocês a equação, foi definida aqui uma constante, né? O módulo da força de interação. Não, ainda não é a definição da constante, agora é a definição da própria de como calcular a força. Ó. O módulo da força, não, o valor da força, né, de interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, para qualquer duas cargas, e diz que essa força é sempre diretamente proporcional ao produto dos valores. Então, a força que existe, a força elétrica que existe entre dois corpos eletrizados, ela é sempre diretamente proporcional ao produto, à multiplicação entre essas cargas. E o que mais? Ele fala aqui das duas cargas, e inversamente proporcional, então é dividido, ao quadrado da distância d entre elas. Como assim? O que ele está querendo dizer? Né? Então imagine que você tem aqui duas cargas eletrizadas, uma distância d, vai existir uma força entre elas. Esse slide está me deixando na mão hoje. Está lento aqui. Ele vai avançar. Um pouquinho de calma aqui, que o slide está lento. É para agora ele definir a força. Vamos lá. Aqui ele vai chamar um par de força. Ó, vamos relembrar a lei de Newton aqui rapidinho também, para poder entender a lei de Coulomb. Então, aqui nesse caso, ele está dizendo para a gente que existe uma força de atração. Então, é porque essas duas cargas têm sinais opostos. Então, ele diz assim, ó, a força com que Q1 atrai Q2, ele chamou de força de 2 em 1. Ó, força de 2 em 1. É a força com que Q2 atrai Q1, na verdade, né? E a força que Q1 atrai Q2, ele chama de força
12 aqui, que é a força de 1 em 2. Tanto faz isso aí. É o seguinte, pela terceira lei de Newton, não sei se vocês lembram, mas devem lembrar, a lei da ação e a reação, a força com que Q1 puxa Q2 é a mesma força com que Q2 puxa Q1. É a mesma equação que serve para calcular qualquer uma dessas forças. Então basta você calcular a força para o par de cargas. Então não precisa fazer essa distinção. Aqui a simbologia vetorial que ele está usando. Quando ele diz assim, só para esmiuçar aqui o que é F de 2 em 1. O que é F de 2 em 1? É a força com que a carga 2 puxa a carga 1. É F de 2 em 1. Essa força aqui é a força com que essa carga puxa a carga Q1. E a força de 1 em 2? A força de 1 em 2, essa força aqui, é a força com que essa carga puxa a carga Q2. É a força de 1 em 2. Mas elas são exatamente a mesma. Tá? É a força elétrica que existe aqui. Pela terceira lei de Newton, essas forças são exatamente iguais. Então vamos lá. Na sequência aqui. Como é que se calcula ela? Está aqui a equação matemática da aula de hoje. A equação é essa. Força elétrica é constante de proporcionalidade aqui. Tá? Essa constante, por ser constante, é um valor fixo, vai estar disponível para vocês em questões. Tá? Então você deve multiplicar pelo módulo. O que isso significa? Significa que o sinal aqui não vai ser levado em consideração. Essa força é uma força de caráter resultante. Sempre o valor dela é positivo, é uma força resultante. Então você deve desconsiderar o sinal, módulo. Então vou levar em consideração só o valor da carga. Então, tipo, tá menos 3 aqui e aqui 2. Aqui vai sair daqui só o 6, que é 3 vezes 2. Vai sair 6 daqui. Não vai vir um negativo, não vai sair um negativo, tá bom? Então Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Perceba como o enunciado da lei de Coulomb bate com a equação. A força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso tem um significado. Quando você aumenta as cargas, aumenta as forças. Quando você aumenta a distância, diminui as forças. Tá bom? Porque é inversamente proporcional à distância. Então, quando as cargas estão próximas, a força é grande. Quando as cargas estão distantes, né, se aumentou aqui o valor de D, essa força diminui. Tá bom? Vamos comprovar isso através de um simulador. Tem um simulador que dá para a gente poder ver isso que eu acabei de falar aqui, para vocês. Diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Olha como é que dá para ver. Eu vou para o simulador aqui. Vou usar um simulador aqui para vocês. Deixa eu ver se está aberto o simulador. Eu acho que está aqui o simulador. Simulador, cadê você? Está aqui o simulador. Vou colocar aqui minha imagem aqui do lado. Olha, esse simulador aqui mede o valor das cargas e a força que vai existir entre elas. Perceba que no simulador tem carga 1, 0, carga 2, 0, tá 0. E tem uma distância entre a carga 1 e a carga 2, tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar valor para a carga 1 aqui, ó. Vamos colocar valor negativo. Vamos colocar um valor negativo aqui, ó. Menos 4E, tá? É o valor da carga 1. Carga 2. Carga 2 eu vou colocar positivo, eu vou colocar tipo, vamos ver aqui, onde vai 6. Tá aí. Ó, uma carga negativa e uma carga positiva. A força é de atração ou repulsão? É uma força de atração, ó. Tá vendo? Força de atração, ó. Essa força é a força com que essa carga Q2 puxa a carga Q1 e essa força aqui é a força com que Q1 puxa a carga Q2, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mexer na distância, vamos observar, olha o módulo, olha o tamanho da força, é o tamanho da seta, isso aqui é a intensidade do vetor força, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mexer na distância, vamos aproximar a distância entre eles aqui. Aproximando a distância, olha o que acontece com a força. Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Tá bom? Foi o que disse a equação. A equação diz que quanto menor a distância, maior a força. Agora vamos afastar. Vamos afastar as duas cargas. Q1 e Q2. Aqui. Olha a força, olha o que aconteceu com a força. Olha o que está acontecendo com a força. A força está diminuindo. Isso significa que quanto maior a distância, menor a força. É o que a equação disse pra gente. A equação diz que a força é inversamente proporcional à distância. Tá? Vamos pegar de novo lá. Olha aqui, ó. Vamos ampliar isso aqui, maximizando.
Olha aqui, força diretamente ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando é ao quadrado, significa que se aqui aumentar 2 vezes, como está ao quadrado, a força vai diminuir 4 vezes. É sempre o quadrado, né? Então, se é ao quadrado, a força vai aumentar e diminuir sempre ao quadrado do que tiver na distância, tá? Tem um gráfico que mostra isso aqui, eu acho. Deixa eu ver. Cara, suado aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui ele faz a constatação de quem é quem, né? F é a força, que é medida em Newton, tá? Q1 e Q2 são cargas, que é medida em Coulomb. Czinho é o símbolo de Coulomb. D é a distância, que é medida em metros, e K é uma constante eletrostática do meio onde esse experimento é feito, que geralmente é considerado que essas cargas estejam no vácuo sem influência do ar atmosférico, por isso que você deve utilizar o valor da constante. Ele vai já te apresentar o valor dessa constante aí. Vamos lá, tá aqui, constante. Não, aqui vai aparecer como ele encontrou a constante. Não interessa pra gente isso. Eu vou te mostrar, mas isso aí você não vai precisar fazer. Você vai sempre utilizar o valor que já vai estar na questão, tá? Da constante. Constante aqui, constante, o valor da constante, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Porém, vocês irão sempre utilizar o vácuo como meio. Então, sempre vai ser o mesmo valor, tá? Ele diz como é que o cara encontrou, como é que é o nome do E e tal. Mas vamos para o valor dela, que é o que interessa para a gente nesse momento. Ó, no vácuo, tá aqui esse valor que vai aparecer para vocês nos dados da questão. 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. É a constante e a unidade da constante, tá bom? Então isso aqui deve aparecer em dados da questão, como no exemplo que eu vou resolver daqui a pouquinho com vocês. Só é jogar lá na equação, tá? Não tem segredo. O que me preocupa é isso aqui, ó, Newton metro Coulomb. Isso aqui que me preocupa, que vocês se confundem, né? Mas isso aqui são as unidades das outras grandezas presentes na equação. O Newton significa que a força vai ser medida em Newton. O metro significa que a distância vai ser medida em metro. E o Coulomb significa que a carga vai ser medida em Coulomb, tá bom? Aí todas as unidades das outras grandezas que estão presentes na equação estão aqui na constante também, né? Aqui alguns valores de constante, né, para alguns meios materiais, né, se o procedimento entre as cargas for feito no ar seco, né, então é aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Se for feito na água, mas vocês não vão fazer nesses meios materiais, vão sempre fazer no vácuo, tá bom? Aqui, pessoal, aquilo que eu disse para vocês agora, ó, se a distância for D e a força for F, você tem essa configuração de tabela. Se você aumenta a distância para 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Se você aumenta a distância para 4 vezes, a força diminui 16 vezes. Se você diminui a distância para 2 vezes, a força aumenta 4 vezes. Se você diminui a distância em 4 vezes, dividido por 4, você aumenta em 16. Por que isso acontece? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ó, aumentou 2 vezes, diminuiu 4. Olha aqui, ó, diminuiu 2 vezes, aumentou 4 vezes. Tá, aqui eu acho que eu errei. Aumentou 2 vezes, diminuiu 4 vezes a força, né? Me enrolando agora aqui. Tá? Então, é o que ele conclui no último slide aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico que simboliza a relação de proporcionalidade entre força e distância. Ó, vou fazer a leitura desse gráfico com vocês. Ó, força F, cadê a força F? Está aqui a força F, ó, tá vendo aí? Força F está para a distância D. Tá aqui, distância D, esse ponto aqui, força F para a distância D. Agora vamos diminuir a distância, vamos para cá para esse ponto, ó. Esse ponto aqui, diminuindo a distância, bem aqui. Diminuir a distância. Por quanto? Por 2. Se eu diminuir a distância, a força tem que aumentar quantas vezes? Já que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então a força tem que aumentar quantas vezes? 4. Ó, é 2 ao quadrado. Então ela aumenta 4. Tá? Agora vamos aumentar a distância, aumentar para 2D. Aqui, ó, 2D. Se aumentou 2 vezes a distância, a força tem que diminuir. Né? Tem que diminuir quantas vezes? Tem que 2D.
2D, a força tem que diminuir 4 vezes. Ele não colocou aqui pra gente, né? Não colocou, tá? Vocês vão escutar algumas vozes aí, mas é porque tem mais gente aqui em casa, tem minha filha. Se vocês escutarem, espero que não atrapalhe, tá? Vamos dar sequência. Aqui a força inversamente ao quadrado da distância. Inversa ao quadrado da distância, tá vendo? Força inversa ao quadrado da distância. Certo? Beleza. Vamos continuar então. Continuar aqui. O nome desse gráfico é uma hipérbole cúbica. Tá? É uma hipérbole cúbica. É o gráfico da força em função da distância. Aqui ele resolve um exemplo para a gente, né? Ele resolve um exemplo, determine a força de interação entre as cargas que A e que B, né? A força de interação entre elas. Aí vai aplicar aqui na equação, eu vou resolver com vocês. Aqui eu vou passar rapidinho só para te mostrar que ele aplicou, jogou os dados e encontrou a força de atração. Né? Jogou os dados, ó. Vamos lá, ó, jogou os dados no lugar de Q. Ele jogou o valor de Q, qual é o valor, desculpa, K, né? Qual é o valor de K? 9 vezes 10 a 9. Né? Aqui ele colocou a unidade do K. Vocês não precisam fazer dessa forma, aqui é para poder visualizar qual é a unidade que vai sobrar. Carga A. Quanto é a carga A? 3 microcoulomb. Ó, tu não pode jogar 3 microcoulomb. O micro é um submúltiplo da matemática, significa 10 a menos 6. Tá? Aí depois jogou menos 4 milicoulomb. Peraí, vamos colocar mais carga aqui nesse computador. Calma. Aqui, ó. Aqui ele jogou. Eu parei aqui, né? A carga 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga QB menos 4 milicoulomb. O mili, o submúltiplo, esse submúltiplo do mili é 10 a menos 3. Ó. 10 a menos 3 é o mili. Tá? Então fica 4. Ó. Percebam que o sinal não vem. O sinal não vem porque é módulo, a equação está em módulo aqui. O cara esqueceu de colocar. Eu vou colocar agora. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vou colocar aqui agora para vocês. Que eu falei uma coisa e está aparecendo outra, né? Ó, bem aqui está em módulo. Por isso que o sinal não foi. Tá? Aqui em módulo. Por isso que o sinal não apareceu aqui, ó, do menos 4. Tá? Quando está em módulo, não vale. Só me interessam os valores. Aqui, pessoal, tá fácil de resolver. Porque, ó, observa, 3... aqui 3 com 3 quadrado. Não, aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Então vai embora. 3 ao quadrado com esse 9, vai embora. Tá? Aí ele só ajeitou aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Né? Então dá 12 isso aqui. Pronto. Opa, falhazinha bem aqui que vamos corrigir agora. Aqui, pá. Então, bem aqui dá 12. Aí aqui, como é que fica essas potências de base 10? 10 a menos 6, 10 a nona, né? E 10 a menos 3. Opa, 10 a menos 3, né? Como é que fica? 10, soma tudo lá em cima. Quanto é que dá? 9 com menos 6 dá 3. Né? 3 positivo. Né? Dá 3 positivo. Né? 9 com menos 6, 3. 3 positivo com 3 negativo, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então o valor aqui é 12 newtons. Newtons porque é força. Né? 12 newtons é a resposta para essa questão. Tá bom? Beleza, vamos só confirmar aqui. Vamos apagar toda a bagunça que a gente fez aqui. Tá vendo que esse slide está resolvido. O outro que eu vou precisar resolver, esse aqui não. Então, dando sequência aqui. Resolução, vamos ver. Cortou, né? Cortou para sobrar só o newton, para mostrar para vocês que sobra só o newton de unidade. E deu quanto? 12. Se multiplicar tudo, deu 12. Tá bom? Aqui, nesse slide, ele vai fazer a relação para vocês. Vou colocar aqui do ladinho, depois eu tiro. Vou colocar aqui, depois eu tiro. Aqui ele vai fazer a relação, a analogia que existe entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Existe uma relação? Existe. É importante vocês saberem. Essas duas leis aí, a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal, elas falam de duas forças que são forças fundamentais da natureza. Uma entre corpos de massas muito grandes, massas celestes, aí eu estou falando da lei da gravitação universal de Newton, e a outra lei de Coulomb, que fala sobre forças
entre partículas, que é a força elétrica, entre cargas. Né? É isso que ele vai sintetizar, na verdade, aqui, isso que vai aparecer. Vamos fazer uma leitura aqui rapidinho, tirar de novo minha imagem daqui e colocar aqui em cima. Mais um clique, para ver o que aparece aqui. Está um pouco lenta a aula do slide hoje, não sei o que foi que aconteceu, mas está aqui. A lei de Coulomb, força elétrica, produto das cargas. A lei da gravitação universal, força, mas não é força elétrica, é força gravitacional. É entre a massa de planetas, tipo massa da Terra e massa da Lua, ou então massa da Terra, ou massa do Sol e massa da Terra, e a distância que separa eles. Né? Então, percebam, as equações são muito parecidas, só muda que aqui é carga, né? Carga dos corpos, né? E aqui é a massa de planetas. Tá? A força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração. Isso é interessante, né? Uma similaridade que existe aí entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Vamos avançar. Deixa eu ver se já chegou a hora da gente resolver o nosso exercício. Aqui ele faz um experimentozinho. Eu vou avançar aqui, que eu vou chegar logo na nossa. Já resolvi aqui uma outra situação, mas eu vou avançar para a gente chegar no nosso exercício, tá? Avançando um pouquinho aqui, mais uma. Deixa eu ver se tem o nosso exercício aqui. Não está aqui o nosso exercício não. Peraí. Nosso exercício está salvo já na outra plataformazinha aqui. Peraí. Lá no Paint. Bora, rapaz. Hoje está lento o negócio aqui, viu? As outras aulas, esse PowerPoint me atendeu melhor. Então vamos para cá, vamos ver se aqui funciona melhor. Aqui tem um exemplo que eu coloquei para a gente poder resolver e explicar para vocês. Espero que dê para enxergar direitinho aí. Vou deixar bem aqui. Esse exemplo é interessante, vai finalizar a aula de lei de Coulomb, porque ele envolve a outra aula também, já serve de revisão. Aqui nessa questão que eu vou ler pausadamente para vocês, tem também a questão da eletrização por contato. Então você vai ter que fazer duas análises aí, eu vou fazer pausadamente com vocês, tá? Vamos lá. Eu tirei do livro, né, de uma universidade do Ceará, né, e diz assim: duas pequenas esferas condutoras idênticas, P e Q. Então tem duas esferas, eu vou desenhar ela aqui, tá? Essas duas esferas. Então tá aqui, deixa eu apagar aqui. Ficou um rabisco aqui ainda. Deixa eu ver. Não era isso que eu queria. Deixa assim, vamos ver se vai dar certo isso. Aqui, não é essa caneta, vamos ver se é essa. É essa. Então tem duas cargas, uma carga P, segundo a questão, essa carga tem um valor de menos 2 microcoulomb. E a outra carga, a carga aqui tem um valor de 8 microcoulomb, tá bom? Aí ele vai dizer assim, ó, respectivamente, elas são colocadas em contato. Então bem aqui vai ser estabelecido uma eletrização por contato. Uma eletrização por contato entre as cargas P e Q. Tá? Elas são colocadas em contato e em seguida separadas por uma distância de 30 centímetros. Depois que a gente estabeleceu o contato entre elas, a gente estudou na última aula que elas vão adquirir cargas novas. Né? Então aqui eu não sei que carga é e aqui eu não sei que carga é. Só sei o seguinte, pelo que a gente apresentou na última aula, a eletrização por contato é uma eletrização que me fornece ao final do processo cargas iguais. Então essa carga aqui, a carga de P, vamos pegar baixinho aqui, a carga de P, Ctrl Z para melhorar esse negócio. A carga de P, e a carga, Ctrl Z, e a carga de Q vão ser exatamente iguais.
porque é uma eletrização por contato. Na eletrização por contato, quando os corpos são idênticos, né, condutores idênticos ali, as cargas finais são iguais. Então basta você chamar isso aqui de Q'. Mas por que isso, cara? Por que tu está falando sobre isso, professor? Porque olha o que ele vai fazer, ele vai separar elas por uma distância de 30 centímetros e vai te pedir para calcular qual a força de interação entre elas. Então vamos primeiro encontrar a nova carga e depois encontrar qual é a força de interação entre elas. Então, após o contato, qual a nova carga de cada uma? Eu sei que elas são iguais, mas qual o valor? Bom, a gente viu nas últimas aulas que para você determinar o valor dessa carga, basta você somar as cargas iniciais. Então seria menos 2 microcoulomb mais 8 microcoulombs. Então você vai somar essas duas cargas e encontrar o valor que você encontrar nessa média aqui é o valor das cargas P aqui, final, após o contato. Então isso aqui fica menos 2 com mais 8. Isso aqui dá 6 dividido por 2, dá 3, vamos colocar aqui, 3 microcoulomb. Então cada uma carga aqui tem valor de 3 microcoulomb. E elas são positivas, observou? Então a configuração que eu tenho agora é essa aqui, ó. Eu tenho duas cargas de 3 microcoulombs, separadas por uma distância, vou colocar aqui, 30 centímetros, aqui é outra carga, 3 microcoulombs também, e a pergunta dele é qual é a força. É uma força, primeiro passo, é uma força de atração ou repulsão? Como as cargas são iguais, é uma força de repulsão. Então está aqui a força de repulsão. É uma força F para cá e uma força F para cá. É uma força de repulsão. Mas ele pede para você calcular essa força. Como é que a gente calcula essa força? A gente deve utilizar a lei de Coulomb. Tá bom? Então deixa eu mexer aqui para a gente poder subir isso. Deixa eu ver se tem como. Beleza. E a gente vai calcular a lei de Coulomb. Vamos mudar a cor. Vamos calcular isso aqui, não é aqui, professor, é aqui que muda. Cadê? Muda, rapaz? Aqui. Como é que calcula? Então, pela lei de Coulomb, né? Pela lei de Coulomb, vem aqui o Coulomb. Pela lei de Coulomb, você tem que a força ela é diretamente ao produto das cargas, ao módulo do produto das cargas, né? Vou chamar aqui de 1 e de 2, mas a gente sabe que ali aqui é carga de P e carga de Q, dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Ó, eu já tenho o valor das cargas, tá? Vamos separar aqui os dados. A primeira carga, a carga P, após o contato, ela é 3 microcoulombs. 3 microcoulombs. Isso significa que o valor da carga é 3 vezes 10. Qual é o significado de micro? Menos 6 coulomb. E qual é o valor da carga Q? O valor da carga Q. O valor da carga Q é 3 microcoulomb também, que significa 3 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 é por conta desse micro que aparece aqui, tá? E a distância? A distância é que embola alguns alunos aí. Ele diz que é 30 centímetros. Como eu vou utilizar a constante, que lá na questão ele colocou pra gente? Vamos lá, vou chegar lá. Olha a constante. 9 vezes 10 a nona, Newton metro coulomb, né? Ó, então a nossa constante tá em metro, lá aparece um metro. Então não pode ser esse centímetro aqui, não pode. Então esse centímetro a gente vai transformar esse centímetro em metro. Transformando esse centímetro em metro, esse valor fica 0,3 metro, ou se você preferir, 3 vezes 10 a menos 1 metro, é a mesma coisa. Eu prefiro a segunda aqui para poder jogar aqui dentro, né, que vem
vem ao quadrado. Se eu jogar o 0,3 ao quadrado aqui, dependendo do valor, o 0,3 fica fácil, mas se for outro valor, o valor vai se complicar. É melhor jogar em notação científica, tá? Então, continuando, força é igual. Só jogar os valores agora. Constante, 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, 3 vezes 10 a menos 6, Q2, 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Vamos colocar a distância aqui. A distância eu coloquei 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Está acabando. Aqui, então a nossa força vai ser... Vamos lá? Rapidinho aqui, ó. Eu vou poder cortar esse 9 com esse 9 que vai aparecer aqui. Tá vendo esse 3 aqui embaixo ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Vai cortar. Aí fica 3 vezes 3 em cima. 3 vezes 3 é 9. Aí fica 10 a nona com 10 a menos 6. Aí só é somar os expoentes. 9 menos 6, 9 mais menos 6, né? Fica 9 menos 6. 9 menos 6 é 3. 3 positivo. Aí 3 positivo com menos 6 dá 10 a menos 3. Então dá 10 menos 3. Tá vendo esse 10 a menos 1? 10 a menos 1 está ao quadrado. Então é 10 a menos 2. Só que está no denominador. Se eu jogar para o numerador, aí fica 10 a mais 2. Porque esse potência de potência, né? Você vai fazer 2 vezes menos 1, dá menos 2. Só que como eu estou colocando no numerador, dá positivo. Newton, que é a unidade. Vamos ajeitar aí esse valor. Estamos chegando na resposta. Nossa força fica então 9 vezes... Quanto é que dá aquilo ali? 10 a menos 1 Newton. Né? Dá menos 1. Força é igual, pode ser assim também, 0,9 Newton. Está aí a resposta do nosso exemplo já computado. Tá? Então, senhores, o objetivo aqui foi mostrar para vocês que existe uma força possível de ser calculada entre cargas elétricas. Não acaba aí. Né? Por quê? Porque força elétrica é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, tu pode encontrar algumas situações distintas para poder resolver, envolvendo características, propriedades de vetor. Eu explicarei isso em uma questão que eu vou postar logo mais aí no canal. Propriedades de vetor, uma questão envolvendo força, né, que a gente precisa relembrar algumas características de vetores, tá? Porque força ela é vetorial. Se ela é vetorial, ela tem módulo, que é o valor que a gente acabou de calcular. Então eu foquei só na apresentação da equação e no cálculo em si do módulo. Mas você também pode ser solicitado em relação à direção e ao sentido, porque força é uma grandeza vetorial. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá, pergunte, questionem, coloquem sugestões. Agradeço. Dá um cliquezinho lá, quem não se inscreveu, se inscreva. Obrigado!